Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, de virada. De virada o Corinthians vence o Vitória e ó, dá um salto na tabela. Desde quando a gente venceu o Palmeiras eu falei, adeus fantasma da Série B. Corinthians não cai duas vezes, o único que cai duas vezes é o sem mundial. O Coringão vai buscar é G8, nem G9 é. Vitória sensacional, Fiel, jogo foi truncado, jogo faltoso, maldoso, porque no primeiro tempo, quando o Luan deu aquela entrada no Memphis Depay, mano, aquele ali não era pra cartão amarelo não, mano. Os caras estavam batendo demais, batendo muito mesmo, o gramado meio pesado, mas o Corinthians foi lá de virada. Eu não quero nem falar da falha do Hugo, não vou nem falar porque isso não importa agora. O que importa é que o Corinthians conseguiu 3 pontos importantíssimos, deu adeus à Série B e agora sonha com a Libertadores. Sonha não, olha para a Libertadores, porque o Coringão vai buscar essa vaga na Libertadores. 4 vitórias consecutivas. Isso aqui é Corinthians, Fiel, chega representando com like aí, ó. E pode me chamar de empolgado se quiser, mas aqui, ó, eu acredito até o último minuto. Isso é Corinthians. Fortalece com like, se inscreve no canal e vamos ver a imprensa falar do Coringão. Ari, rebaixamento, pensar em rebaixamento para o Corinthians já era. Eu acho que isso já ocorria desde a segunda-feira à noite, depois da vitória sobre o Palmeiras. Agora, com 41 pontos, acabou de vez. Só que agora o Corinthians ocupa a primeira página da tabela. Pode pensar em alçar voos mais altos, sim. Pode pensar em objetivos maiores, sim. Os próximos 2 jogos são em casa. Sim. Contra Cruzeiro, que é o último jogo do Cruzeiro, né? Antes da decisão da Copa Sul-Americana. Portanto, o Cruzeiro não utilizará a força máxima. E depois o Vasco da Gama. Pode ser que o Corinthians faça mais 6 pontos. E 2 times que são adversários diretos por uma possível até 9ª vaga de Copa Libertadores. Antes da gente mergulhar nisso, o jogo de hoje. O Corinthians mereceu vencer a partida por 2-1? Boa noite já, né? Quase 7 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que mereceu diante das situações que o próprio Corinthians criou. Muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão. O Vitória vinha numa sequência tão positiva quanto a do Corinthians, não é? Eram 3 vitórias seguidas. Quando sai para enfrentar o Atlético Paranaense, com muita personalidade, consegue uma vitória importante e já abre o placar nessa falha do Hugo. Poderia ter tido um outro roteiro a partida através disso, né? Porque o Hugo é um personagem, um dos principais do Corinthians na temporada, falha num jogo muito importante para o Corinthians, até pensando em trazer um pontinho para São Paulo dessa viagem, mas aí o que o Corinthians tem de melhor, tirando o seu goleiro, ele já aparece logo em seguida, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, aproveitando muito o momento espetacular do Yuri Alberto. Impressionante como esses 3, eles se entendem demais. Teve ali um período de nervosismo do Corinthians após o gol, 2 cartões amarelos em sequência, mas aí depois o equilíbrio acontece e aí o Corinthians, ele definiu uma estratégia muito clara para fugir dessa zona de rebaixamento, que é esse jogo muito direto, buscando esses jogadores. Cedeu, obviamente, muito espaço para o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo, defensivo, então lado direito do Vitória, aproveitando, inclusive, o Mosquito, ex-jogador do Corinthians, que atua por ali. Mas o Vitória não conseguiu, no segundo tempo, quando tem algumas oportunidades, não conseguiu antes fazer o seu segundo gol, depois que toma o segundo, não conseguiu buscar um empate. A gente está acompanhando aí os melhores momentos da vitória corintiana. Daqui a pouquinho, Vladimir Bianchini, direto do Barradão, com entrevistas dos envolvidos nesse jogo. Ainda imagens aí do primeiro tempo, Bubu. Mas no começo do segundo, até metade do segundo, as chances mais claras eram do time de branco. Inclusive essa do Mosquito, Bubu. Essas, né? Boa noite, né? O Mosquito em um lance perdeu 2 gols. Boa noite a todos, fã de esporte, companheiros, Mari. Eu quero destacar o Memphis, né? E aí não é clubismo meu por torcer pro Holanda, mas o Memphis é muito acima da média desse time do Corinthians e até do futebol brasileiro. Memphis, você vê no lance do gol do Yuri Alberto, ele tá fazendo a posição do Garro. Ele volta quase no meio campo e ele que dá o primeiro passe, que dá uma clareada. Depois o Garro contribui também
e dá assistência. Mas esse penúltimo passe do Memphis é um passe de camisa 10 armador, de um jogador mais clássico. Aí é uma finalização de 9. Você vê que ele tem uma capacidade para fazer várias funções. Ele é um cara muito versátil, do meio para frente para circular. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, aquela famosa chapada ali que a bola passa raspando. O Luan, volante esse São Paulo, deu uma entrada nele que para mim passou ali para um cartão laranja. Ainda mais que ele é holandês, um cartão laranja passaria tranquilo ali para o Luan. E para mim, nessa retomada do Corinthians, vai muito pelo Memphis. O Memphis faz o gol contra o Cuiabá, que segundo o filho do Ramon Dias, o Miliano, né? Ele falou, se a gente perdesse aquele jogo, era morte. Foi como ele classificou. Não tinha o Yuri Alberto ali. Quem meio que lidera, comanda o time e faz o gol de pênalti, converte, é o Memphis. Esse é o primeiro gol dele com bola rolando, né? Mas ele tem contribuído. A boa fase do Yuri Alberto independe do Memphis, mas o Memphis potencializou isso. Sim. Jogar com um cara que é inteligente, que tem visão de jogo, né, que te pifa, né, que orienta, lidera, mesmo sem falar português e tal, mas aquela linguagem de quem conhece, espaço aqui e tal. Então, para mim, ele é o destaque da partida de hoje e dessa retomada recente do Corinthians, que a gente está falando de Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil. Sim. E então é muito importante a classificação para a Libertadores, que é uma classificação dupla, né? Sim. É a chance que sobra. E agora salvação da lavoura. É a salvação, assim, impressionante. A tabela ajuda. O Corinthians está indo bem nos confrontos diretos. Teve um tempo que a gente falava, poxa, o Corinthians, o campeonato dele não é contra o Inter, perdeu ponto pro Inter, lamentável, mas é do jogo. Perdeu pro São Paulo, tal, é clássico, é chato, mas São Paulo hoje está à frente. Vamos mirar o Corinthians contra Cuiabá, contra a Vitória, contra a Criciúma, sobretudo nesses 3 jogos. 3 pontos contra o Cuiabá, 3 pontos contra o Vitória fora de casa, só falta o Criciúma. E agora numa situação muito mais confortável, né? Também queria lembrar, o Hugo Souza, Hugo Neneca, teve um lance parecido num Flamengo e São Paulo contra o Brenner, Copa do Brasil. Naquele lance ele quis driblar o Brenner, né? Hoje ele chutou o chão. Talvez parecido em termos de presepada, você disse? Presepada, sim, né? Ele teve algumas críticas. Ele começou no Flamengo muito bem, algumas críticas porque aparentemente ele estava deixando o sucesso subir um pouco a cabeça, ficar um pouco deslumbrado. E a gente vem de um momento em que ele está sendo exaltado. Sim. Né? E eu falei, até acho que ele foi mais útil do que o Memphis. Contratação, qual foi a contratação mais certeira, impactante? Acho que foi a do Hugo. Só que espero agora, um pouquinho mais maduro, que ele também não deixe isso subir a cabeça e tal. Ele imagino, vai ser comprado pelo Corinthians definitivamente, depois dos bons serviços prestados, mas dessa vez ele quase comprometeu o jogo, a vitória corintiana. Deu uma aliviada na barra dele aquela defesa no chute do Mosquito cara a cara, né? Sim. Porque ali seria o 2-1. Antes da gente chamar o Vladimir já está ali posicionado para fazer a primeira participação, a primeira entrada no ESPN FC. Rapidinho para você, Dona. Garro, Yuri e Memphis. Dos 3, quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear, para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. O Yuri Alberto chega a 26 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 11 participações em gol. O retorno dele 9 gols marcados e 2 assistências. Vladimir Bianchini, fala um pouquinho pra gente na sua primeira participação. Boa noite, meu amigo.
Sobre o ambiente do Barradão. A gente sabe, o Corinthians, a delegação do Corinthians, o ônibus chegou por aí debaixo de pedrada, o que é lamentável, e também na transmissão, né? Vimos ali no segundo tempo, quando o jogo já estava meio que indo para o final, a torcida do Vitória se voltando contra os torcedores do Corinthians. O que você pode trazer em termos de ambiente, atmosfera de jogo por aí e também as informações dos dois times, se você quiser dar, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Plihal. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O Barradão foi um verdadeiro caldeirão. A torcida do Vitória fez uma linda festa aqui, principalmente no começo do jogo. Cantaram bastante, incentivaram muito a equipe. A gente viu também a torcida do Corinthians marcando presença. Reclamaram muito da questão do preço dos ingressos, até levaram uma faixa escrita R$200 é roubo. A gente viu também alguns problemas, né? Como você mesmo falou, principalmente no segundo tempo, houve um certo confronto entre as torcidas. Atiraram objetos, né? Principalmente da torcida do Vitória em relação à torcida do Corinthians, que ainda não deixou o Barradão. A Polícia Militar segura a torcida visitante justamente para poder fazer aquele escoamento do pessoal da torcida da casa. Mais de 30 mil torcedores aqui no Barradão, então a gente vê que a torcida do Corinthians ainda está esperando. O clima que a gente vê no Barradão, assim, os torcedores principalmente saíram bastante cabisbaixos, os jogadores também, porque esperavam vencer o jogo. Vitória começou o jogo melhor, conseguiu fazer o primeiro gol, mas depois não conseguiu segurar o placar, o Corinthians virou. E o que a gente vê é que a festa no vestiário, o Plihal estava aqui do lado do vestiário do Corinthians. Assim que eles entraram, logo depois que a bola encerrou, foi uma festa incrível, o barulho era enorme, ensurdecedor, os caras gritando muito, ou seja, foi uma vitória que, como vocês mesmos falaram, o Corinthians agora mira coisas grandes. A gente entrevistou o Carrilho no meio da semana e ele falou a respeito disso, como aquela vitória contra o Palmeiras mudou, entre aspas, a chave do Timão em relação ao Campeonato Brasileiro. Se antes a briga era totalmente contra o rebaixamento, agora o Corinthians briga por coisas maiores e pode até mesmo chegar entre os 8 primeiros colocados, já está colando no Cruzeiro, em equipes que estão em posições melhores. Então, assim, foi um ambiente muito bacana. Pena que a gente teve esses episódios lamentáveis, né, Plihal? Sem dúvida alguma, Vlad, assim que você tiver... Campeonato Brasileiro, porque a situação era muito difícil, de fato o Corinthians conseguiu trabalhar jogo após jogo. Então, assim, não faz um bom jogo contra o Cuiabá, a vitória acontece. Antes disso, aquela partida maluca contra o Atlético Paranaense, quase negocia, né, o empate novamente, consegue uma vitória importante. Contra o Palmeiras, obviamente o Palmeiras favorito por toda a temporada, trabalho, projeto, uma baita vitória do Corinthians. Então, o Corinthians ele conseguiu trabalhar jogo após jogo, e mais 3 pontos hoje. Então, acho que a partir daí, ele pode pensar em outras coisas que não o rebaixamento. E você já disse isso hoje, Bubu, para o Corinthians ter um 25 com o calendário recheado é quase que essencial. Pensando nesse elenco que o Corinthians tem hoje, mesmo que se salvasse, heroicamente na última rodada do rebaixamento, já vimos que não será o quadro. Pensar no ano seguinte, jogando apenas paulista e brasileiro, com esse elenco talvez fosse inviável. A classificação a Libertadores, dessa vez, tem um peso muito maior. Não é aquela coisa de, vai para Libertadores para quem não vai ganhar mesmo. Tem elenco que pode até brigar, é Copa, e lhe dá o direito de jogar a Copa do Brasil. Quer dizer, uma eventual classificação a Libertadores vai ser talvez a classificação de Libertadores mais comemorada, mais festejada de todos os tempos. Em termos financeiros, né, o planejamento, o Corinthians tem uma das folhas salariais mais altas do país, né, e até outra semana você estava temendo o Memphis não jogar 2025, porque no contrato dele está em caso de rebaixamento, ele não continua, ele não joga. E agora você já começa a vislumbrar uma Libertadores com o Memphis e a possibilidade, quem sabe, de mais reforços, né, com mais investimento. Então o Corinthians mostra um pouco o retrato desse campeonato maluco, né? O Campeonato Brasileiro ainda é muito atraente, muito charmoso, divertido, porque ele te propicia a você, em 3 rodadas com 3 vitórias, você mudar totalmente a chavinha e o teu foco. O Corinthians, com as 4 vitórias seguidas, ele saiu da 18ª colocação para a 10ª colocação. Ele pegou o elevador e já está falando sobre e agora você pega a tabela, já são poucos jogos atrasados. Porque teve um momento de desespero do Corinthians, que o Corinthians estava atolado no rebaixamento e todo mundo ali nas cercanias com jogos a menos. Quem estava atrás dele tinha jogos a menos, quem estava na frente tinha jogos a menos. E muita gente começava a olhar e ficar sem perspectiva. Olhar, poxa, o Corinthians precisa fazer uma pontuação absurda e ele não tinha um time até então confiável para isso. E eu continuo achando que alguns jogadores do Corinthians
alguns dos volantes do Corinthians, alguns dos zagueiros do Corinthians não estão bem. A gente tem destacado muito o goleiro, e quando o goleiro aparece muito é porque ele é muito acionado e exigido, é que o time está com problema. O Bidu, às vezes, vai bem na frente, mas defensivamente também deixa muito espaço. Sofreu hoje muito com o Mosquito. Muito. Os volantes, às vezes, não conseguem dar a devida proteção para essa defesa, que já é um pouco bagunçada, um pouco discutível em termos de qualidade. Então, você tem ali a parte ofensiva funcionando, a gente citou aqui os 3 da frente ali que estão resolvendo, contribuindo, e um goleiro que, na imensa maioria das partidas, é o grande destaque, o cara que aparece. Não, isso aí é verdade. Todo corintiano sabe que a gente precisa, ano que vem, priorizar a defesa. Porque só escapa lá o André Ramalho. Só o Ramalho tá salvando lá. Félix Torres é ruim. O Gustavo Henrique é aí ruim também, pesadão. Não dá pra ser jogador do Corinthians. O Kaká eu manteria. O Kaká é um bom jogador, eu gosto do Kaká. Apesar dos gols contras, mas eu gosto. Mas aí, pessoal. Ó, o Corinthians tá virando uma máquina. Essa é a verdade. O ataque do Corinthians é fenomenal, pessoal. Porra, o meio-campo do Corinthians é bom demais. E quando o Corinthians melhorar a defesa, as laterais, tanto a esquerda como a direita, e a zaga principalmente, esse time aí vai virar uma seleção, pô. O Corinthians 2025 segura. Vai trazer títulos importantes. Esse ano, com o time todo assim bagunçado, sem entrosamento, sem nada, chegamos em semifinal de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Ano que vem, dependendo quem seja o técnico, porque ninguém sabe se o Ramon vai ficar também. O cara tá fazendo um dó, tá vendo aí, né? Ele vacilou nas Copas, mas no Brasileirão ele tem 4 vitórias seguidas e tirou do Corinthians de lá de baixo. Eu quero que você responda aí. Você manteria o Ramon Dias ou 2025 viria com outro nome? Eu acho que o Corinthians tem que contratar um técnico à altura do Corinthians. Mas não se surpreenda se manter o Ramon. Fiel, o que achou da vitória de hoje? Comente aí. Comenta. E esse Memphis Depay, o homem, nasceu para jogar no Corinthians. Fortalece, Fiel. E vai, Corinthians.